Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, aqui, esta notícia que me parece bastante positiva, né? O plenário do Senado Federal aprovou, por maioria de votos, desengavetar, nesta última terça-feira, dia 12/12, um projeto que proíbe o aborto em quaisquer situações, o que torna mais rígida a legislação brasileira atual. Agora, a matéria, que havia sido arquivada, volta à Comissão de Constituição e Justiça e deve ser discutida pelo colegiado nas próximas semanas. O texto desarquivado é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, de autoria do ex-senador Magno Malta, e foi apresentado em 2015 e garante a inviolabilidade da vida desde a concepção. Por conta disso, senadores do PT tentaram barrar seu desarquivamento e chegaram a propor que a matéria fosse retirada de pauta, mas acabaram vencidos. Continuando, eu vou deixar a matéria linkada ali, né, para não ter que lê-la, que ela é um pouco extensa. Atualmente, a interrupção da gravidez só pode ser realizada por meio do Sistema Único de Saúde, nas 12 primeiras semanas de gravidez, quando a mulher é vítima de violência sexual, se há risco de vida da mãe, ou se o bebê é, sofre de anencefalia, né? Ou seja, não tem o cérebro. Tá. Então a questão aqui é a seguinte: não quer dizer que essa proposta tenda a ser inflexível. Né? Por exemplo, eu tenho na minha família uma pessoa muito próxima de mim, que é um médico, e que está longe de ser um abortista. Muito pelo contrário, né? Ele está próximo de se tornar papai neste momento. Mas ele me explicou que em alguns casos é necessário aborto, só que são casos que estão longe de constituir um valor ou de que, vamos dizer, possam tornar-se pautas de ideologias ou possam tornar-se frequentes. São casos isolados. O que esse projeto quer combater especificamente ou são leis espúrias, né, como no caso da lei espúria, que vamos dizer, não pune o aborto de crianças anencéfalas, né, ou um ato criminoso, ou seja, né, uma pessoa que decide abortar, né, ou seja, tentar inibir a opção pelo aborto, porque é um crime, né, ou fazer frente a todas essas ideologias abortistas que estão aí e estão tentando engrossar o caldo, né, o caldo a favor, né, do aborto. Ou seja, é sempre bom resgatar nesse papo, né, nessa conversa, o fato de que existe no Código Penal, né, um artigo que é o artigo 128, que explica que em determinados casos, ou no caso de estupro ou de esses outros riscos aí médicos, o ato do aborto, né, que ele continua sendo um crime, não tem como descaracterizá-lo. Ele sempre é um crime, né? O aborto praticado, o aborto provocado, não o aborto natural. Então ele sempre é um crime, só que ele não é punido em determinados casos. Eu acho engraçado que essas matérias sempre colocam, eles nunca citam o artigo 128. Quantas pessoas já citaram isso? O padre Luiz Carlos Lopes da Cruz citou várias vezes, né? Você tem que levar, você tem que observar isso. Ele é crime. Você não pode enfiar na cabeça das pessoas que em determinadas situações ele não é crime. Não, ele não é uma coisa flexível. Né? O conceito de crime se aplica a determinadas situações. Todo ato, uma pessoa, quando tira a vida de outra, ela sempre está cometendo um crime. Ah, mas você tem os policiais matando os bandidos. Bom, mas a questão é a seguinte: o policial não está indo provocar nenhum caos social. O policial, né, o policial honesto, né, não está indo abusando de seu poder e ameaçando as pessoas ou provocando um caos social. Ele muitas vezes tem que usar da força, ele tem que recorrer ao expediente de abater o bandido, por quê? Porque o bandido está ameaçando outras vidas, né? Mas continua um crime. Se um homem defende a sua casa matando um invasor, não quer dizer que ele goste de praticar o crime. Isso é um crime, mas a questão é a seguinte: ele está também usando da sua legítima defesa, né? E ele pode provar, a pessoa que se defende, né, que usa da legítima defesa e acaba matando um criminoso, né, que está invadindo o seu território,
ela tem como apresentar provas de que ela não tem intenção de matar ninguém. E que se ela matou alguém é porque essa pessoa estava ameaçando a vida dela e dos seus. Mas continua crime, né? Então, em alguns casos também. Agora, essa lei, ela tenta, vamos dizer assim, tenta inibir todos os casos que são desnecessários. E mesmo em caso de aborto, cara. Aí não adianta vir as menininhas, ai, eu fui estuprada. E daí que você foi? Tá, você foi estuprada. Daí ela vai dizer, você sabe que você é estuprado? Olha, como eu digo aqui, se é para defender isso, se é para defender a vida, eu vou dizer assim, eu corri o sério risco, quando eu tinha, acho que 8 anos, de ser estuprado. Eu consegui fugir a tempo. Mas uma pessoa tentou abusar, tentou me estuprar quando eu era pequeno. Eu senti aquele terror. Eu sei mais ou menos o que é. Eu não sofri o abuso físico, mas eu sei mais ou menos qual é o terror que isso inspira. Naquele momento, quando aquela pessoa me encurralou lá, vivíamos num bairro pobre, naquele momento eu pensei, puta, é agora, acabou minha vida, esse cara vai destruir, vai me destruir aqui, entendeu? Só que eu consegui escapar e eu vivi um bom tempo com medo, porque essa pessoa me perseguia depois, eu cresci, e essa pessoa veio me pedir desculpa, e eu falei, ó, beleza, cara, não ocorreu nada. Eu falei, se você tivesse feito alguma coisa, estava fudido, né? Mas eu sei mais ou menos como é que é o terror, a sensação, né, do abuso nesse sentido. Então, existe sempre a chance de se convencer, vamos dizer assim, por mais traumática que seja a experiência do estupro para uma mulher, não quer dizer que ela não, na base de um diálogo e de um acolho, né, não se possa dissuadi-la de reagir dessa maneira ao aborto, ao crime, né, ao abuso de que ela foi vítima. Porque se ela responde, como disse o próprio padre Luiz Carlos da Cruz, se ela responde ao estupro com um aborto, né, se resulta do estupro uma gravidez e a resposta, a reação da pessoa que foi abusada é o abortar, né, o fruto desse estupro, então quer dizer que a violência que ela está praticando é muito maior do que a do cara que abusou. Porque você está punindo alguém que não tem nada a ver com a briga, né? E muitas mulheres, existe depoimento de muitas mulheres, você pode colher por aí, que aceitaram a realidade, pensaram que não decidiram não jogar a culpa para o feto vamos dizer assim, e dar à luz à criança. Muitas assumiram, amaram os filhos e outras deram para a doação, né? É tão difícil aceitar essa realidade? Eu não acho tão difícil porque eu também passei por algo parecido. E tem outra. Digamos que amanhã, ó, qualquer um de nós está sujeito, por exemplo, a ter um câncer. Se amanhã surge um câncer em nós, um câncer aqui maligno em mim, eu vou tentar abortá-lo, vamos dizer assim. Eu vou me submeter a um procedimento de extirpá-lo de mim. Mas ele pode ser maligno, ele pode ser muito agressivo, ele pode continuar corroendo o meu corpo. E eu vou ter que aceitar isso. Eu vou ter que aceitar, inclusive, que uma hora eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia isso aqui vai virar pó. Né? O que eu vou fazer? Vou ficar revoltado com a realidade? Né? Então há a possibilidade de a pessoa, que a mulher que foi estuprada e que do estupro resultou a gravidez, dela mudar todo o sentido da vida, de melhorar todo o sentido de sua vida. Existem estatísticas que dizem que as mulheres que sofreram abuso e que decidiram e que do abuso resultou gravidez e decidiram abortar, tornaram-se pessoas depressivas, muitas se suicidaram até. Então, é muito melhor você aceitar a realidade do que tentar torcer a realidade ao seu favor. Né? Se você perde um braço, por exemplo, num acidente, você perde um braço, você não vai ter que conviver com isso? O que você vai fazer? Você vai culpar o quê? A realidade, Deus, a sociedade, todo mundo, porque você perdeu um membro do seu corpo? Não importa quem você acuse, em quem você jogue a culpa. Você pode, realmente, uma pessoa pode sofrer um acidente, ser amputada sem ter tido culpa, sem ter
se colocado em risco, porque muita gente se ferra por aí, sofre acidentes terríveis, né? Mas são pessoas que estavam, vamos dizer, dando a cara a tapa ali, né? Estavam se colocando em situações de risco. Mas digamos uma pessoa que acabe sendo amputada, como foi no caso da minha esposa, né? A partir de uma grave doença acabou sendo amputada, o que ela fez? Ela aceitou a realidade. A princípio, ela reagiu também assim, um tanto agressiva, mas depois ela foi entendendo, né? Ora, se você é capaz de conviver com um membro amputado, por que você não seria capaz de conviver com uma gravidez? Existe uma. A realidade é bem flexível. Em vez de optar pela extinção de um ser humano num ventre humano, por que não deixá-lo viver? Por que não deixá-lo fluir? Né? É como disse o grande Heitor de Paola: a vida flui. Ela não começa em um determinado momento. Né? O momento da concepção é só mais um elo ali que encadeia a vida. Se você interrompe, né? Se uma mulher foi estuprada e do estupro resultou gravidez, ela decide abortar, ela sim, independentemente, ela pode justificar o ato dela com todo tipo de narrativa. Uma coisa é certa, ela está cometendo um crime, né? E ela está reagindo à violência que foi feita a ela com uma violência maior. Isso é fato. Não tem como tirar. Não tem como voltar atrás. Entendeu? Há processos que são irreversíveis. Né? Então, eu acredito que essa lei ali, se ela for colocada em pauta, discutida e ela prevalecer, ela for sancionada, eu acredito que ela vai fazer frente exatamente a todos esses casos que são extremamente desnecessários. E eu acho que deveria também haver uma, uma nova pauta que tente reverter esse processo de abortar anencéfalos. Porque existe um estudo feito por médicos italianos que provaram que o anencéfalo ele percebe todo o seu. Primeiro, que ele sente dor e que ele entende as coisas que acontecem ao seu redor. Reconhece a mãe, o pai. Ele só não vive muito tempo. Hum. Porra, se aquele serzinho inocente só vai viver durante um tempo, por que você tem que matá-lo antes? Deixe ele viver, deixe que essas pessoas todas que são meu corpo, minhas regras, não são todas a favor da natureza, deixa a natureza fluir, deixa a natureza seguir seu curso. Por que não deixa a natureza seguir seu curso também nesse caso? Hum? Cara, isso aqui não é questão de supremacia macho, né? Agora, uma das coisas que torna uma mulher digna é exatamente quando ela, por exemplo, você pega lá na Grécia Antiga, pega Ilíada, Odisseia, ó, os gregos invadem Troia, destroem a cidade, matam os homens, os guerreiros e carregam as mulheres consigo. E essas mulheres se tornam concubinas, eles fazem filhos nessas mulheres. E essas mulheres aceitam esse destino, mas não aceitam de forma submissa. Elas se apegam aos filhos e fazem as suas vidas. Né? Então, uma mulher que, apesar de sofrer um abuso desse tipo, mas que responde na forma de amor, na forma até de um sacrifício, né, o sacrificar-se para ter o filho amado, essa mulher se torna, olha, muito mais digna do que as outras. Né? Ela se torna uma verdadeira guerreira, uma mulher que aguenta o tranco, uma mulher preparada para o combate. E não essas que se sujeitam a todo. Em geral, cara, isso eu vou dizer, pode me xingar do que quiser, mas eu já ouvi muito esse papo. As mulheres que, em geral, recorrem ao aborto e que não tem nenhuma razão para isso, é aquelas que estão apegadas a si mesmas, ao seu corpo, à sua imagem, à sua beleza, né? À estética sua. Elas não querem que nada estrague a sua estética. É com isso que elas estão preocupadas. Né? Então, eu acredito que esse projeto ele tem que ser discutido e sancionado o quanto antes. Né? Porque se tem uma das coisas que deveria ser incluída no morticínio aqui no Brasil, esse morticínio absurdo aqui no Brasil, são os abortos. Se você incluir os abortos nesses 50, 60
1.000 homicídios todo ano aqui no Brasil, isso vai subir lá para 80, 90, quiçá mais, né? Então tem que sensibilizar, tem que conscientizar as pessoas da responsabilidade e da sacralidade da vida humana e não da contingência. A vida, o valor da vida humana não é contingente. As situações podem ser contingentes, que nem no caso do artigo 128 do Código Penal, né? Ele não pune, mas o crime está ali, né? A situação pode variar, mas o ato é sempre o mesmo, ele é sempre um crime, ele é sempre criminoso. Era mais ou menos isso.